Olá a todos, bem-vindos ao Contem Livros. Eu sou a Maria e hoje vamos dar continuação à leitura do conto A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Washington Irving. Iniciamos esta leitura no vlog desta semana, no vídeo que publiquei segunda-feira, por isso vamos continuar a leitura a partir de onde deixamos. Teremos mais 3 vídeos a contar com este para a leitura deste conto. Irei gravar e disponibilizar nas próximas quintas-feiras, dia 24 e dia 31 de outubro. Sendo que o último vídeo ficará disponível no dia 1 de novembro, o Dia dos Mortos, encerrando assim a época de Halloween. Então, vamos começar? Convém assinalar que a referida tendência visionária não se limita aos habitantes nascidos neste vale, impregnando-se subrepticiamente em qualquer pessoa que ali resida durante algum tempo. Por mais desperta que essa pessoa tenha sido antes de penetrar na sonolenta região, é certo e sabido que em pouco tempo irá inalar o enfeitiçado influxo do ar que lá se respira e começar a ser mais imaginativa, a sonhar sonhos e a ver aparições. Menciono esta pacífica região com os maiores louvores possíveis, pois é nestes isolados pequenos vales holandeses, espalhados pelo grande estado de Nova Iorque, que se conservam inalteradas as populações, os seus modos e costumes, enquanto a grande corrente de migração e progresso, levando a cabo incessantes mudanças noutras partes deste inquieto país, impetuosamente passa a seu lado sem ser vista. São como esses pequenos remansos de água tranquila que bordejam a rápida torrente, onde podemos ver as palhinhas e as borbulhas avançando devagar até à margem ou lentamente girando na minúscula baía, indiferentes ao ímpeto da corrente. Apesar de se terem passado muitos anos desde as minhas primeiras caminhadas pelas modorrentas sombras do vale adormecido, pergunto-me se não iria encontrar ainda as mesmas árvores e as mesmas famílias vegetando no seu protegido seio. Vivia neste afastado lugar num remoto período da história americana, ou seja, há uns 30 anos, um respeitável indivíduo chamado Ichabod Crane, que morava no Vale Adormecido, ou, como ele dizia, se demorou por lá com o propósito de instruir as crianças das redondezas. Nascera no Connecticut, estado que abastece a União com pioneiros não só do espírito, mas também da floresta, produzindo todos os anos legiões de lenhadores e de mestres de escola. O apelido do nosso homem, que significa Grow, não lhe assentava nada mal. Era alto, mas muitíssimo magro, de ombros estreitos, braços e pernas compridos, mãos que pareciam ficar a uma légua das mangas, pés que podiam servir como pás, parecendo desconjuntado todo o seu corpo. Tinha a cabeça pequena e achatada no cocuruto, umas orelhas enormes, uns olhos grandes, verdes e vidrados, e um comprido nariz pontiagudo, de tal modo que parecia um catavento empoleirado na haste do pescoço para dizer de que lado ia soprando a aragem. Quem num dia ventoso o visse avançar num morro, ladeira acima, com a roupa a insuflar-se e a esvoaçar-lhe à roda do corpo,
bem podia tomá-lo pelo gênio da fome, caindo sobre a terra, ou por um espantalho a fugir de um milheiral. Vou mostrando de vez em quando algumas ilustrações. A escola onde lecionava era uma casinha baixa, com um único aposento, rudemente construída com touros. Algumas janelas tinham vidros, outras estavam tapadas com folhas de velhos cadernos de caligrafia. Quando não havia aula, a porta ficava engenhosamente fechada com uma vara de madeira flexível, fixada ao pegadoiro, e as janelas com umas tábuas presas às portinholas, de tal modo que se algum ladrão lá entrasse, o que seria fácil, ver-se-ia em apuros para sair. Esta ideia foi muito provavelmente pedida de empréstimo pelo respectivo arquiteto. Jost van Houten, às naças de apanhar enguias. O edifício ficava num sítio bastante solitário, mas agradável, mesmo no sopé de um monte arborizado, junto a um regato. De um lado crescia um imponente vidoeiro, de onde se podia ouvir o suave murmúrio das vozes dos alunos, repetindo as lições, qual zumbido de uma colmeia de abelhas em indolente dia de verão. Esse rumor era interrompido de vez em quando pela autoritária voz do mestre-escola, em tom de ameaça ou de ordem, ou quiçá pelo terrível som da vara do vidoeiro, quando o mestre punha a marchar pelo flóreo caminho do conhecimento algum esmoroso e languido aluno. Verdade seja dita, era um homem consciencioso, guardando sempre na lembrança a regra de ouro que rezava assim: se a vara poupares, com mimos a criança estragarás. Os alunos de Ishabob Crane não ficavam, por certo, estragados com mimos. Não gostaria, contudo, de dar a entender que ele era um desses cruéis tiranos da escola que se comprazem em torturar os alunos. Pelo contrário, administrava a justiça com mais discernimento do que severidade, aligeirando o fardo nos ombros dos fracos e intensificando-o no lombo dos mais fortes. O rapaz franzino, que ao mais leve movimento da vara se punha a tremer, era alvo de indulgente perdão, ao passo que as exigências da justiça se viam satisfeitas infligindo dose a dobrar num noutro rapazito holandês mais teimoso e grosseiro que se obstinasse e embezerrasse ensoberbecido, esquivando-se e mostrando-se intratável debaixo da vara. A tudo isto chamava Crane cumprir o dever dos pais. Nunca infligia um castigo sem a garantia tão consoladora para o impudente traquinas, de que havia de se lembrar dele e agradecer-lhe até ao fim da vida. Quando acabava a aula, o mestre-escola entrava nos jogos dos rapazes mais crescidos e nas tardes, sem escola, levava a casa os mais pequenos que tivessem irmãs bonitas ou mães com fama de serem boas cozinheiras e disporem de despensa recheada. Convinha-lhe, pois, andar de boas relações com os discípulos. O rendimento que granjeava na escola era parco, mal lhe dando para o pão de cada dia, visto ser grande comilão e ter, apesar de magro, a capacidade expansiva de uma jiboia. Mas os habitantes, para ajudarem ao seu sustento, proporcionavam-lhe, em conformidade com os costumes daquelas terras, casa e comida nas quintas dos lavradores, a cujos filhos dava instrução.
Recorrendo assim a toda a vizinhança, vivia uma semana em casa de cada um deles, por turnos, levando de um lado para o outro todos os seus haveres atados numa trouxa. Cá está ele. A fim de que tudo aquilo se não apresentasse excessivamente oneroso à bolsa dos seus rústicos patronos, inclinados a encarar as custas da educação como um encargo dispendioso e os mestres como uns meros parasitas, dispunha de vários expedientes para, de uma assentada, se mostrar útil e simpático. Ajudava de vez em quando os agricultores nas tarefas menos pesadas. Dava uma mão na apanha do feno, consertava cercas, levava os cavalos ao bebedouro, ia buscar as vacas ao pasto e rachava lenha para o inverno. Ao proceder assim, punha também de lado a dominante dignidade e o absoluto ascendente com que reinava no seu pequeno império, a escola, tornando-se esplendidamente amável e insinuante. As mães de boa mente o acolhiam, vendo como dava mimos às crianças, especialmente às mais pequenas. E ele, semelhando o valente leão que outrora tão magnanimamente embalou o cordeiro, sentava-se com uma criança escarranchada numa perna, abanando com a outra perna um berço horas a fio. Além das suas demais ocupações, Ichabod era também mestre de coro da vizinhança, ganhando bom dinheirinho, ensinando à mocidade os rudimentos dos cânticos. Era para ele motivo de certa vaidade ficar na tribuna da igreja à frente de um coro de vozes escolhidas, entre as quais, na sua própria opinião, a dele levava a palma a do paroco. É verdade que a sua voz ressoava acima das da restante congregação, e ainda hoje, nas manhãs silenciosas de domingo, se ouvem naquela igreja estranhos garganteios que chegam a meia milha de distância, ao outro lado do açude do moinho, os quais muitos dizem ser descendentes legítimos do nariz de Ichabod Crane. Desse modo, graças a diversos pequenos expedientes, através da engenhosa maneira geralmente conhecida pelo nome de assim ou assado, o meritório pedagogo era bastante tolerado, considerando todos quantos nada entendiam do labor mental que ele levava uma vida espantosamente regalada. O mestre-escola é, em geral, uma personagem de certo gabarito nos círculos femininos das comunidades rurais, que o veem como uma espécie de cavalheiro ocioso, de gosto e talento imensamente superiores aos dos toscos mancebos rurais e apenas inferiores aos do sacerdote. Por isso, o seu comparecimento à mesa da merenda em casa do lavrador pode causar uma certa excitação, dando aso a pratos extra de bolos ou doçarias ou mesmo à ostentação de uma chaleira de prata. Por conseguinte, o nosso homem de letras sentia-se especialmente satisfeito com os sorrisos das donzelas da região. E como se destacava no meio delas, no átrio da igreja, entre as cerimónias religiosas de domingo, ora apanhando-lhes uvas das videiras silvestres que invadiam as árvores em redor, ora recitando-lhes, para o seu entretenimento, os epitáfios dos túmulos, ora deambulando com todas elas em grupo pelas margens do confinante açude da Azenha. Os mais acanhados labregos deixavam-se ficar timidamente para trás, invejando a sua superior elegância e as suas maneiras. Por força da sua vida meio nómada
Ichabod Crane era uma espécie de gazeta ambulante, levando de umas casas para as outras todo o sortimento de mexericos locais, sendo por isso a sua chegada sempre acolhida com satisfação. Além do mais, era estimado pelas mulheres como homem de grande erudição, pois tinha lido vários livros por inteiro e era uma verdadeira autoridade no tocante à história da bruxaria na Nova Inglaterra. The Cotton Mather, na qual, aliás, acreditava firme e convictamente. Ele era, na verdade, uma estranha mescla da astúcia trivial e credulidade ingênua. O seu apetite pelo maravilhoso e a sua capacidade para o digerir eram identicamente extraordinários, e ambas essas características haviam sido ampliadas pelo facto de morar na encantada região. Não havia história, por mais enorme ou monstruosa que fosse, que ele não pudesse engolir. Muitas vezes, à tarde, depois de fechar a escola, gostava de se estender na rica cama de trevo da campina, junto ao sussurrante regato que passava ali pertinho para ler e reler as medonhas e antigas descrições de Mather. Até ao momento em que as pregas do crepúsculo transformavam a página impressa num autêntico nevoeiro diante dos seus olhos. Depois, ao encaminhar-se para a casa da lavoura, onde se encontrasse alojado, atravessando pântanos, torrentes e terríveis bosques, cada som da natureza, àquela hora embruxada, agitava a sua exaltada imaginação. O gemido do noitibó da ladeira do monte, o agoirento clamor do sapo, arauto da tempestade, o lúgubre pio da coruja ou o súbito rumorejar das moitas de pássaros voando, assustados, longe dos seus abrigos. Os pirilampos fosforescendo vivamente nos sítios mais escuros também por vezes o assustavam, quando algum, de mais intenso brilho, se lhe atravessava no caminho e se acaso algum besouro enorme, no seu desajeitado voo, se lhe estelasse em cima, o pobre biltre ficava prestes a exalar o último suspiro, crendo que o atingira uma bruxa. Em tais ocasiões, o seu único recurso consistia em entoar salmos para distrair a mente ou conjurar os espíritos maléficos. E aquela boa gente do Vale Adormecido, sentada à porta, ao fim do dia, assustava-se a miúde ao ouvir a sua melopeia nasal. Em unida brandura longamente arrebatada, vinda de distante colina ou crepuscular vereda. Outra das suas ocasiões de terrificante prazer era passar longas tardes de inverno com as velhas comadres holandesas, quando elas ficavam a fiar, sentadas ao pé do lume, com uma fiada de maçãs assando e crepitando na lareira, ouvindo-as contar as prodigiosas histórias de fantasmas e malignos duendes, de pontes, casas, campos e ribeiros assombrados, e em especial do cavaleiro sem cabeça ou galopante essiano do vale, como às vezes lhe chamavam. Ele, por seu turno, também as deleitava com as suas histórias de bruxaria, de apavorantes presságios, portentosas visões e sons do ar, frequentes nos primeiros tempos do Connecticut, assustando-as calamitosamente com as especulações sobre cometas e estrelas cadentes e com o alarmante facto de o mundo andar à roda e de ficarem, por isso, metade do tempo de pernas para o ar. Mas se era um prazer falar de todas essas coisas comodamente, aninhado ao canto da lareira,
num aposento que resplandecia com o rosado fulgor da crepitante fogueira, onde, obviamente, nenhum espectro se atrevia a mostrar a cara, tinha depois de o pagar bem caro com os terrores das subsequentes caminhadas de regresso a casa. Nesses momentos, a meio do esbatido e lívido fulgor de uma noite nevada, como o assediavam pelo caminho formas e sombras assustadoras. Com que olhar ansioso encarava qualquer trêmulo raio de luz estendendo-se pelos campos ermos, vindo de uma janela distante. Com que frequência o aterrorizava qualquer arbusto coberto de neve, qual espectro embuçado a deter-lhe os passos. Quantas e quantas vezes se encolhia de medo ao ouvir o som dos seus próprios passos sobre a gelada crosta que os pés pisavam, temendo olhar para trás e dar com os olhos num estranho ser caminhando em seu encalço. E quantas vezes caiu em completo desânimo ao ouvir uma rajada de vento uivando por entre as árvores, querendo ser o essiano galopante numa das suas noturnas investidas. Coitado! Tudo isso, porém, eram simples terrores da noite, fantasmas do pensamento deambulando no escuro e, embora já tivesse visto muitos espectros e Satã o houvesse já assediado, de diversas formas, nas suas solitárias perambulações, a luz do dia acabava sempre com tais malefícios e, apesar do diabo e das suas artimanhas, teria passado uma vida agradável se não se tivesse cruzado no seu caminho um ser que causa mais perturbação ao homem mortal do que os espectros, duendes demoníacos e toda a raça de bruxas, ou seja, uma mulher. Este livro é muito engraçado. Entre os alunos de música que uma vez por semana se reuniam para usufruir das suas aulas de canto, encontrava-se Katrina van Tassel, filha única de um abastado fazendeiro holandês. Era uma bela rapariga de 18 viçosas primaveras, roliça como uma perdiz, madurinha, tenra e rosada como os pêssegos de seu pai, e de universal nomeada, não só pela sua beleza, mas também pelas grandes probabilidades de herança futura. Não obstante, era um pouco coquete, como até nos vestidos se podia ver, combinação de modas antigas e modernas muito apropriada para pôr em destaque os seus encantos. Eram de ouro puro os enfeites que usava, trazidos de Sardam pela bisavó. Usava um tentador peitilho à moda antiga e, ao mesmo tempo, saias provocadoramente curtas, que punham à mostra os mais bonitos pés e tornozelos das redondezas. E Chabot Crane tinha um coração mole e insensato no tocante ao sexo feminino, não sendo, pois, de estranhar que um pedaço tão apetitoso depressa conquistasse as suas boas graças, especialmente após tê-la visitado no solar paterno. O velho Balthus van Talsen era o retrato perfeito do lavrador próspero, feliz e generoso. É certo que raramente punha os olhos ou o pensamento para além das extremas da sua própria herdade, mas dentro delas tudo era cômodo, alegre e de boa índole. Vivia satisfeito com a sua riqueza, mas não se orgulhava dela, interessando-lhe mais a pródiga abundância do que o estilo em que vivia. A sua sólida vivenda ficava nas margens do Hudson,
num desses recantos verdejantes, protegidos e férteis, onde os fazendeiros holandeses tanto gostavam de instalar-se. Um grande olmeiro estendia sobre a casa os seus amplos ramos, e a seus pés murmurava uma nascente da água, mais pura e cristalina, represada num pequeno tanque feito de um barril, de onde ela saía salpicando a erva até desembocar num regato próximo, que rumorejava, ladeando salgueiros de grande e pequeno porte. Junto à casa de habitação erguia-se um celeiro, tão vasto que bem podia servir de igreja, de cujas aberturas ou janelas os tesouros da quinta pareciam prestes a saltar. O mangual ressoava ali com afã de manhã à noite. Pelos beirais volteavam e trinavam andorinhas e gaivões, e fileiras de pombos, uns de olho virado para cima, como que a vigiar o tempo, outros de cabeça enfiada entre as asas ou na plumagem do peito, outros ainda inchando o peito, a arrolar as suas damas, fazendo-lhes reverências, gozavam o solzinho no telhado. Bácoros gordos e lustrosos grunhiam no repouso e abundância das pocilgas, de onde saíam, de vez em quando, bandos de leitões, como quem sai a apanhar o fresco. Uma majestosa esquadra de gansos brancos como a neve sulcava num pequeno lago confinante, escoltando frotas inteiras de patos, regimentos de perus emitiam glu-glus pela quinta afora, e as galinhas da Índia, inquietas, corriam em seu redor, como mal-humoradas donas de casa, lançando impertinentes gritos enfadados. À porta do celeiro pavoneava-se o imponente galo, modelo de esposo, de guerreiro e de elegante fidalgo, agitando as asas reluzentes e cantando com toda a altivez e alegria do seu coração. Às vezes, escarvando a terra com os pés e chamando generosamente a sua sempre esfaimada família de esposas e filhos, para com ele partilharem o rico naco recém-descoberto. O pedagogo ficava de água na boca só de pensar na farta comida existente na sumptuosa promessa do inverno. Aos olhos da sua mente faminta surgiam leitões assados correndo de um lado para o outro, recheados com pudim e de maçãzinha na boca. Os pombos acomodados repousavam numa empada confortável, aconchegando a roupa da cama com uma colcha de crosta torrada de pastel. Os gansos nadavam no seu próprio caldo de carne e os patos via-os aos pares, em travessas, como casais bem juntinhos, com molho de cebola com fartura. Nos porcos via já, bem trinchados, lustrosos nacos de toucinho e o suculento presunto condimentado. Os perus concebia-os com requinte, com as moelas sob as asas, envoltos por um colar de saborosas salsichas, e até o alegre galo lhe parecia deitadinho de costas numa outra travessa, de patas para o ar, como que a pedir a misericórdia que em vida o seu espírito corajoso desdenhara. Eu adoro este livro. Adoro a forma como estas descrições surgem ao longo do livro. É tão giro. Deixa-me bem disposta. Enquanto o arrebatado Ichabod imaginava tudo isso e os seus grandes olhos verdes percorriam as férteis veigas, os ricos campos de trigo, centeio, trigo mourisco, milho, bem como os pomares a abarrotar de rubicundas frutas, rodeando a casa acolhedora de Van Tassel, o seu coração suspirava pela donzela que um dia herdaria aquelas terras.
E a sua imaginação voava, cismando em como elas rapidamente podiam transformar-se em dinheiro líquido e em como esse dinheiro podia ser aplicado em áreas imensas de terras virgens e palácios de madeira na vastidão silvestre. Mas a sua movimentada fantasia já tinha realizado tais esperanças, apresentando-lhe a resplandecente Catrina com uma caterva de filhos, sentados numa grande carroça carregada de vistosas tralhas domésticas, com panelas e chaleiras pendendo por debaixo, e ele próprio, escarranchado numa égua mansa, com um poltro atrás a caminho do Kentucky, do Tennessee, ou sabe Deus que territórios. Termino assim por hoje esta leitura. Confesso que estou a adorar reler este conto e espero que vocês também estejam a gostar. Continuo então na próxima quinta-feira e terminaremos este conto dia 1 de novembro. Boa noite! Mais pura e cristalina, represada num pequeno tanque feito de um barril, de onde ela saía. Ai, anda aqui uma mosca horrorosa! Ai, também estou como... Como é que ele se chama? Oh, meu Deus!